Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver duas questões de juros simples. A primeira questão ela é bem simples, é só um aquecimento. A segunda questão ela traz um detalhe que é quando o examinador cobra dois tópicos do edital na mesma questão. Ou seja, você começa achando que é um dos tópicos do edital que você está resolvendo, mas lá no final você tem uma. Ele aborda um outro tópico, que se você não tiver afiado, você perde a questão, ok? Vamos lá? A primeira questão. Uma aplicação de R$ 98.000 pelo prazo de 6 meses, com uma taxa de juros simples de 30% ao ano, rende de juros a quantidade de reais de. E aqui tem cinco alternativas que é para você escolher qual que é a correta, ok? Esquematicamente, nós temos que a aplicação é de R$ 98.000 durante 6 meses, a uma taxa de 30% ao ano, e ele quer saber quais são os juros, quanto que rende juros no final do período. Observe que aqui a taxa ela é dada anual, mas o período de aplicação é de 6 meses. Para resolver esse problema, nós temos que colocar tudo na mesma base, ou seja, aqui são 6 meses, você tem que transformar essa taxa de juros anual em taxa de juros mensal, ok? É importante que os juros e o período estejam na mesma base. Transformando a taxa de juros de 30% ao ano para uma taxa mensal, nós temos, em termos de juros simples, né, que I é igual a 30% ao ano, que implica que a taxa de juros simples mensal é 30 dividido por 12, porque o ano tem 12 meses. Fazendo essa conta aqui de 30 por 12, nós temos que a taxa de juros é igual a 2,5% ao mês. Agora a taxa de juros está na base mensal. Tá? Pela forma de juros compostos, nós temos que o valor dos juros acumulados, né, o valor que você recebe de juros ao final do período da aplicação, é igual ao capital que você aplicou vezes a taxa de juros vezes o período. Substituindo os valores da questão na fórmula, nós temos que o valor dos juros acumulado é igual a R$ 98.000, que é a aplicação que foi feita, vezes 2,5 sobre 100, porque a taxa de juros é 2,5% ao mês, tá? Vezes 6 meses, que é o período de aplicação. Que implica que os juros acumulados, fazendo essa conta aqui, é igual a R$ 14.700. O que quer dizer que a nossa alternativa correta é a alternativa A. Pessoal, segunda questão. Em 5 de janeiro de certo ano, uma pessoa tomou R$ 10.000 emprestados por 10 meses, a juros simples, com taxa de 6% ao mês. Após certo tempo, encontrou outro credor que cobrava taxa de 4% ao mês. Tomou então R$ 13.000 emprestados do segundo credor pelo resto do prazo e, no mesmo dia, liquidou a dívida do primeiro. Em 5 de novembro desse ano, ao liquidar a segunda dívida, havia pago um total de R$ 5.560 de juros aos dois credores. O prazo do segundo empréstimo foi, e aqui vem cinco alternativas para você escolher qual que é a correta, ok? Bem, essa é uma situação aqui bem típica da vida real da gente, né? A gente contrata um empréstimo a uma taxa alta e depois de um tempo a gente descobre que tem um outro credor, um outro banco que empresta para você uma taxa menor. Então você faz o quê? Você toma empréstimo nesse segundo banco, a uma taxa menor, liquida o primeiro e acaba pagando mais barato pelo empréstimo, tá? Esquematicamente, nós temos o quê? O primeiro empréstimo foi tomado em 5 de janeiro, né, por uma taxa de 6% ao mês. Inicialmente, o prazo era de 10 meses, para ser pago finalmente no dia 5 de novembro. Observe, entretanto, que ele não liquidou no final do prazo, mas sim num prazo intermediário que a gente não sabe qual que a gente vai chamar de X meses. Tá? Então, depois de X meses, ele liquidou o empréstimo. Esse empréstimo 1. Como é que ele liquidou? Ele tomou um empréstimo 2 a R$ 13.000, né? Durante também um prazo que a gente tem que determinar, a juros de 4%, e liquidou esse empréstimo na data de 5 de novembro. Tá? Observe que ele afirma que a soma dos prazos, ou seja, o quanto ele pagou no primeiro empréstimo, que foi X meses, e o quanto que ele pagou no segundo empréstimo, Y meses, dá 10 meses. Tá? Ou seja, o total se manteve. Né? Outra coisa, informação que ele dá no problema também é que o montante de juros pagos no primeiro empréstimo é igual a mais a quantidade de juros que ele pagou no segundo empréstimo é igual a R$ 5.560. Ok?
Bom, pela fórmula de juros simples, o valor acumulado de juros simples ao final de N períodos é igual ao capital vezes a taxa de juros por período vezes o número de períodos. Substituindo os valores aqui na fórmula, nós temos que a quantidade de juros acumulados pagos no empréstimo 1 é R$ 10.000, que ele pegou o valor do empréstimo, vezes 6 sobre 100, que é 6% ao mês, vezes X meses, que foi o prazo que durou para o empréstimo 1. Tá? Já o valor de juros pagos no segundo empréstimo é R$ 13.000, que é o valor do segundo empréstimo que ele pegou, vezes 4 sobre 100, que é o valor dos juros contratados aqui no segundo empréstimo, vezes Y, que é o prazo que durou o segundo empréstimo. Tá? Como a gente sabe que o valor acumulado de juros no 1 mais o valor acumulado de juros no 2 é igual a 5.560, nós temos que J1, que é 10.000 vezes 6 sobre 100 vezes x, mais J2, que é 13.000 vezes 4 sobre 100 vezes y, é igual a 5.560. Fazendo essa conta aqui, nós temos que 600x mais 520y, 520 é o resultado dessa conta aqui, é igual a 5.560. Ok? Fica que a gente tem uma equação com duas incógnitas e que, portanto, não dá para resolver. Mas o examinador fornece uma outra equação, que é x mais y é igual a 10. Tá? De tal forma que nós temos, então, uma equação de duas equações com duas incógnitas, o que é possível. Aqui é que está a pegada que eu falei dessa questão. Você inicia a questão achando que você está resolvendo um problema de uma questão de juros simples, mas na realidade, lá no final, você descobre que você tem que saber também resolver sistemas lineares de equações. Tá? Isso é muito importante você ficar ciente, porque às vezes você não é uma questão aborda dois tópicos diferentes do edital. Tá? Bom, para resolver esse sistema aqui, nós vamos usar o método da adição. Então, eu vou multiplicar essa segunda equação aqui por menos 600 dos dois lados. Tá? De tal forma que nós vamos ter que que eu estou repetindo a primeira equação, 600x mais 520y é igual a 5.560. E aqui eu vou colocar a segunda equação multiplicada por menos 600, que é menos 600x menos 600y é igual a menos 6.000. Tá? Somando termo a termo aqui entre dessas duas equações, eu vou ter que 0x, 600 menos 520 menos 600 dá menos 80, e menos 6.000 menos mais 5.560 dá menos 440. Resolvendo aqui para y, eu tenho que y é igual a 5.000, 5,5. E x, o que implica que x é 4,5, porque eu vou substituir 5,5 aqui, né? X é igual a 4,5. Muito cuidado nessa hora, porque se você descobre que x é igual a 4,5, você vem aqui e marca aqui, o que está errado, porque na realidade ele pede o prazo do segundo empréstimo, que é 5,5, 5 meses e meio. Tá? Então a resposta certa é a alternativa D. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se acrescentou alguma coisa para vocês, por favor, deixa o like, se inscreve no canal para o YouTube levar esse vídeo para outras pessoas, ok? Valeu!